Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez é uma grata satisfação estarmos mais uma vez com os irmãos no programa do Pastor Edivaldo aqui no canal do YouTube, e nós queremos com muita alegria saudar a todos na paz do Senhor. A lição de hoje em apreço que nós vamos estar estudando é a lição de número 4, a degeneração da liderança sacerdotal. Nós vamos estar discorrendo a respeito desse assunto da nossa proposta de aula desse quarto trimestre, que é o governo divino em mãos humanas. Proposta esta da lição dos adultos, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Nós já sabemos que o autor desta lição é o pastor Osiel Gomes, e é ele que é o comentarista dessa lição, e nós vamos estar discorrendo, com a graça de Deus, a respeito deste assunto a ser estudado na lição deste dia. Nós vamos, antes de entrar nessa lição, fazer um preâmbulo para que a gente possa nos situar na condição dessa degeneração da liderança sacerdotal. Nós já sabemos que essa lição, esse quarto trimestre, ela está dividida em 4 blocos. O primeiro bloco é a lição introdutória, a primeira lição é o primeiro bloco desse nosso trimestre. O segundo bloco compreende da lição de número 2 até a lição de número 5, que vão narrar as circunstâncias da vida de Samuel, a transição de liderança do sacerdote Eli, a instituição do ministério profético de Samuel. Depois o terceiro bloco, que compreende as demais lições, da 9 em diante, nós vamos ver Saul como o primeiro rei de Israel, e por fim o quarto bloco, quando compreende o segundo livro de Samuel, que é o reinado de Davi. Em todas essas lições nós vamos ver a presença de Deus, a presciência de Deus. Deuteronômio capítulo 17, verso 14, o Senhor Deus previamente, ele instrui o líder Moisés a respeito de como seria a instituição dos reis em Israel. Nós vamos aprender hoje essa situação que chegou a um ponto de degeneração. Samuel, ele aparece no cenário bíblico no final do período dos juízes. O período dos juízes, ele demorou por volta de 300 anos até o seu término. Logo após a morte de Josué, foi disperso o povo, porque ficaram sem um líder espiritual. Assim como Moisés se preocupou em deixar um líder para a nação de Israel, o Josué, ele não teve a mesma preocupação em deixar uma linha de sucessão espiritual para cuidar da nação de Israel. Tanto é que quando Josué morre, o povo fazia cada um aquilo que parecia aos seus próprios olhos. Nós vemos que houve um período difícil, um período negro na história de Israel, onde a idolatria, a degeneração era muito grande. Vez ou outra, por causa da aflição do povo aqui e acolá, Deus levantava um libertador, um juiz, que julgava todo o território dentro da proposta de Deus, é claro, por um período, mas quando este falecia, o povo voltava a praticar aquilo que era bem aos seus próprios olhos. O livro de Samuel, que é o livro que nós estamos estudando, os livros de Samuel, né, nesse trimestre, no texto original hebraico, o livro de Samuel, ele é um monovolume. Ele não tem essa diferenciação de 1º e 2º Samuel. Nos 31 capítulos do livro 1º, nós vamos encontrar capítulo 1, a oração de Ana. No capítulo 2, a oração de Ana, né? O cântico profético de Ana, um dos mais belos cantos que a Bíblia narra. Nós vamos ver também nesse capítulo a situação difícil que estava
na liderança sacerdotal em Israel. É o assunto da nossa lição de hoje, o capítulo 2. Quando termina a oração de Ana, quando termina o cântico de Ana, a Bíblia relata que os filhos de Samuel, ou melhor dizendo, os filhos de Eli, eram homens de Belial. Homens de Belial. A partir do verso 12 desse capítulo 2. O que nós entendemos com isso? Essa expressão filho de Belial, volta e meia nós estamos sempre ouvindo ela em termos bíblicos, ou até mesmo alguém que pronuncia isso aqui num púlpito, em uma instituição, em um ensino. Mas o que vem a ser o filho de Belial? Esse termo, filho de Belial, no hebraico original quer dizer imprestáveis. Alguém pode dizer, filho de Belial é filho de Satanás. Não, não, não. O original mostra que os filhos de Eli era filho de Belial porque ele era imprestáveis. A palavra Belial quer dizer imprestável, sem valor. E a degeneração deles tinha uma condição. Eles eram prostituídos, eles se prostituíam. A narrativa bíblica nos mostra que quando o sacerdote estava oferecendo o sacrifício do povo para Deus, o servo dos sacerdotes, no caso os servos de Hofni e Finéias, eles iam lá no sacrifício e espetavam um garfo. A Bíblia diz que era um garfo de 3 pontas, daí alguém pode associar com aquele personagem mitológico, né, de 3 pontas, com chifre, que a Igreja Católica pintou no período negro da história, no período medieval, que era que o diabo tinha chifre e um garfo de 3 pontas. Daí alguém associar o nome filho de Belial ao diabo. Mas o certo é que eles pegavam o melhor da oferta, pegavam a parte mais nobre do sacrifício e eles iam na frente do tabernáculo e se prostituíam com as mulheres. A Bíblia, ela revela de uma forma triste como se deu essa situação dos filhos de Eli. Olha o que diz o verso de número 14. Vamos pegar a partir do 12 para que a gente possa ter uma visão maior de como era a situação, os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço, algumas versões vai dizer o servo do sacerdote, estando-se cozendo a carne e com um garfo de 3 pontas ou um garfo de 3 dentes na mão, o metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, aonde estivesse sendo feito o sacrifício, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim se fazia a todo Israel que estava ali em Siló. Também, antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia àquele que sacrificava, ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. E se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia, não há de me dar agora, senão eu tomarei a força. E era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Esse capítulo 2 mostra que o Eli, o sacerdote em questão, pai de Hofni e Finéias, ele já era muito velho, da idade de 98 anos. O texto sagrado diz que ele também era pesado, ele era obeso. E ele tinha os olhos cerrados para essa situação que os seus filhos faziam.
eles pegavam o melhor da carne e prostituíam-se com as mulheres na frente do templo. Algo que, aos olhos do povo, era algo horrível, triste. Uma degeneração total. A voz ativa de liderança, a voz imperiosa do líder religioso, do líder espiritual, ela não surtia efeito sobre os próprios filhos. Ele era conivente. A Bíblia não faz nenhuma menção de como Eli chegou a essa posição de sacerdote, como se deu essa sua estruturação como sacerdote em Israel. O que nós temos extra-bíblico, que Flávio Joséfo, no seu livro, A História dos Hebreus, no livro 5, ele menciona que após a morte de Sansão, Eli é constituído sacerdote. É bem sucinto e muito superficial, não dá para precisar como se deu isso. Mesmo porque a Bíblia não menciona. O que ela fala é que logo aparece Eli nesse meio tempo de transição entre o sacerdócio e o ministério profético. E ele é citado a partir de então, já pós-período dos juízes. Nós vamos entender que o líder, ele tem que ter a voz ativa, ele tem que ter a voz de comando. A sua palavra, uma vez dita, tem que ser obedecida. Eli, como líder espiritual e principalmente como pai de Ófni e Finéias, ele tinha autoridade para repreender, para julgar, para condenar os pecados que os seus próprios filhos estavam fazendo à porta do tabernáculo. Mas nós sabemos que não foi bem isso que aconteceu. Havia uma degeneração, havia uma devassidão nos filhos de Eli. A Bíblia ela mostra que em vários assuntos, em vários trâmites, em outras situações, ela vai mencionar aqui, eu quero até destacar esses outros personagens, outros filhos de sacerdotes que eram também pecadores, eram também homens que aborreciam ao Senhor. Eu quero mencionar lá no capítulo 28 de Êxodo, os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Também eram sacerdotes separados, constituídos por Deus, para oferecerem diante do altar do sacrifício, sacrifícios, né, sim, de louvor a Deus. Mas em Levítico capítulo 10, nós vamos ver que eles morreram. Não obedeceram aquilo que haviam aprendido, aquilo que haviam sido ensinados pelo seu pai. Eles foram constituídos sacerdotes no capítulo 28, mas de Êxodo, e em Levítico capítulo 10 nós vamos encontrá-lo eles sendo mortos pelo próprio Deus, porque chegaram diante de Deus para oferecer um fogo estranho. Alguns exegetas sugerem, baseados no versículo 9, verso 10 desse mesmo capítulo, que eles estavam embriagados, que eles estavam bêbados. Por isso ofereceram um fogo estranho. Também há uma linha de pensamento que diz que eles ofereceram um fogo diferente, um outro fogo que não fora pego nos seus turíbulos do fogo do altar do sacrifício, que ficava fora do tabernáculo ali no pátio. O certo é que Deus os matou porque não agiram em conformidade com aquilo para o qual haviam sido chamados. Não agiram de acordo com a sua chamada. Os próprios filhos de Samuel, a Bíblia menciona,
que foram rejeitados, eles, embora tenham sido constituídos, que eles tenham sido empossados como sacerdotes, como juízes, melhor dizendo, em Bérseba, eles foram rejeitados pelo povo. Capítulo 8, os versos 2 de 1 Samuel diz que eles eram corruptos, eles se corrompiam, se vendiam por dinheiro, o Joel e o Abias. Então nós vamos ver que, embora essa condição de serem chamados por Deus, separados para o ministério, todavia se perderam. Há uma degeneração. Não valorizaram a posição que Deus lhes dera e trocaram o Senhor pelos prazeres do mundo. A sentença do juízo de Deus, nós vamos encontrar aqui na nossa lição, é que o Senhor se aborreceu dos filhos de Eli. O Senhor Deus cansou. O Senhor Deus não mais gostou do modo como aqueles homens estavam vivendo, e tanto é que há uma profecia que o próprio Samuel entrega para o Eli a respeito da morte dos seus filhos. A sentença de Deus, ela foi notória, terrível aos nossos olhos, mas a sentença de Deus, ela tem que ser respeitada porque Deus sabe como agir. As consequências do pecado de Ofni e Finéias é que trouxe um grande agravo à nação de Israel. O preço do pecado, a falta de repreensão, o pecado deliberado, o pecado consciente que proferiam, não tinha mais condição de serem perdoados. Nós sabemos em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Receberam de Deus, homens que receberam da parte de Deus, um ministério, um santo ministério, de oficiarem na casa do Senhor, de serem vasos de bênção para o reino de Deus, e não valorizaram aquilo que há de maior valor dado para o ser humano. Tanto os filhos Nadab e Abiú, os filhos de Arão, tanto quanto Joel e Abias, filhos de Samuel, e também Ofni e Finéias, os filhos de Eli, embora sendo instituídos como líderes, como ministros, oficiantes, sacerdotes, juízes, governadores da nação de Israel, não valorizaram a função em que estavam. A revista traz esse comentário e ela tem sempre esse princípio educativo, que aqueles que leem e estudam as revistas da Escola Bíblica Dominical tirem o proveito, tirem um ensino, porque essa é a proposta. Este é o legado, aprendermos com as lições bíblicas e praticarmos a prática a ser efetuada, a verdade a ser praticada. Esta é o que se deve fazer. Evitar o pecado a todo custo, pois que a prática do pecado nos abaixa o nível espiritual e também deteriora o nosso nível moral. Um ministro do Evangelho, constituído por Deus, separado para esse ministério, para esse mistério, e que age de maneira sórdida, de maneira com baixo nível espiritual, com falsa moral, é um líder desqualificado. O líder, ele tem de viver o ideal da palavra. O líder, ele tem que ser o exemplo vivo a ser imitado, o espelho
para os demais. O líder, o obreiro, ele tem que valorizar a vocação que Deus lhe deu. O líder ele não pode se deteriorar. O líder ele não pode ser infiel. O texto que nós estudamos nesta lição de hoje mostra essa degradação, essa situação tão ruim na vida de homens que tinham tudo para serem bem-sucedidos. Se estes, o pensamento meu, Ófine e Finéias, tivessem tido uma postura diferente, uma postura de fidelidade, uma postura vocacional no ministério, de dar continuidade, prosseguimento naquilo que Eli havia sido constituído, todo Israel teria sido próspero e o ministério levítico ainda duraria mais algum tempo. Até quando nós não poderemos precisar. Mas o certo é que a casa de Eli poderia permanecer por mais tempo se os filhos de Eli fossem mais fiéis à lei e ao mandato de Deus. A felicidade, ela é o caminho para o êxito do ministério. A fidelidade, ela é essencial para um bom ministério, para um exercício do ministério. Porque o líder, ele é o exemplo do fiel, ele é o espelho, ele é o motivador, ele é a referência para os demais membros, para os demais líderes, para aqueles que são infiéis. As pessoas têm que olhar para o líder e ver nele a pessoa de Cristo. O líder, ele tem que brilhar, ele tem que resplandecer Cristo. E quando falo aqui de líder, eu não falo simplesmente do pastor, nem do presbítero, do evangelista, do diácono. Não, eu falo líder, todos aqueles que estão constituídos por Deus na condição de liderança. Porque o líder, ele está ali constituído por Deus para administrar os bens de Deus. Logo, um líder que não lidera com fidelidade, um líder que se torna infiel, é um líder que está destituído, que degenera, um líder que degrada, um líder que ofende o ministério que Deus o concedeu. Nós sabemos que o ministério propriamente dito é aqueles ministérios que estão em Efésios 4. Os homens dons dados por Deus para a igreja. Mas existem os dons de serviço, de Romanos, de 1 de Corinto. Então nós vamos encontrar vários dons de liderança, dons que Deus dá para que o líder possa trabalhar com dignidade, com fidelidade, com apreço, sendo exemplo dos fiéis, como o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, que ele fosse exemplo dos fiéis. O abençoado, o abnegado, servo de Deus, que exerce a função de liderança, ele não pode ser conivente com o pecado. E ele também não pode confundir o sagrado com o profano. O erro desses homens que eu citei, os filhos de Eli, os filhos de Samuel, os filhos de Arão, eles confundiram. Amaram mais o tempo presente do que as coisas futuras. Confundiram porque amaram mais os prazeres terrenos, amaram mais aquilo que o mundo oferece do que a eternidade, a bênção de Deus para sempre. A bênção espiritual. Preferiram o aqui e o agora, o imediatismo. E quantos líderes, quantas pessoas que trocam a glória eterna pela efemeridade do tempo presente. Degeneram, envergonham o ministério, desprezam, desonram, não valorizam o ministério que Deus lhes confiou. Nenhuma autoridade se constitui por si só.
Toda autoridade é constituída por Deus. É Deus quem constitui. E Deus, quando constitui, Ele espera que nós sejamos fiel no pouco. E se nós não somos fiel no pouco, como seremos fiéis no muito? A lição de hoje, ela é um chamado para a fidelidade. Ela é um chamado de atenção para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, para aquele que está tendo liderança, estar liderando, ter liderados aos seus cuidados, saiba ser fiel. E não cometa os mesmos erros que cometeram estes homens que a Bíblia traz, que a Bíblia revela. Porque toda sentença é também dada por Deus. O homem que pecar recebe a sentença de Deus e nós sabemos que a sentença não é boa, a sentença é ruim, a sentença é uma derrota, a sentença é algo cruel e mortal, porque o salário do pecado é a morte. O líder, ele tem que ter a noção de tudo isso, para que ele não cometa os erros que outros tenham cometido. A Bíblia também tem a proposta de não só ensinar o caminho do céu, mas também trazer um relato, uma narrativa de vários líderes, de várias pessoas, de vários personagens vultos da história bíblica que deixaram para nós este legado. A Bíblia não mostra só as beatitudes, as benfeitorias, o legado que eles deixaram. Mostra também os erros. Mostra também onde foi que os personagens bíblicos cometeram seus deslizes para que nós, como Igreja de Deus, como chamados para uma função, chamados para uma obra, não cometamos os mesmos erros. São terríveis os pecados cometidos pelos filhos de Eli. São terríveis os pecados cometidos pelos filhos de Samuel. Foram graves também os delitos cometidos pelos filhos de Arão. E todos eles receberam a sua recompensa. Nós temos por certo que nada que se faz aqui na terra permanece escondido. Deus sempre traz ao lume. O líder, ele tem que ter noção de que o Senhor Deus, Ele é juiz de todas as coisas. A verdade dessa lição a ser praticada é esta: evitar o pecado. A todo custo, custe o que custar, o líder precisa evitar o pecado. O líder precisa fugir de toda a aparência do mal. Não dar condições para que alguém possa se escandalizar nele. Porque quando um líder se perde, ele leva centenas com ele. E essas almas o Senhor vai requerer depois. A prática do pecado na vida de um líder aborrece a Deus. Ele se torna um líder dissimulado. Ele se torna um líder seco, vazio, desprovido de graça. Embora ainda o constituído, ainda dentro da posição de ministro do Evangelho, de líder religioso, embora na posição de liderança de qualquer um dos órgãos da igreja, mas se ele está em pecado, ele está vazio, seco, desprovido de graça. O conselho de Deus é este: sejamos líderes fiéis, sejamos líderes em que não venhamos envergonhar o reino de Deus. A história eclesiástica, a história secular, mostra a degradação, a degeneração, a libertinagem, o pecado de muitos líderes que já passaram pela história tanto secular quanto da igreja e que foram vilipendiados, que foram
castigados no seu íntimo, no seu pecado, até com a morte, porque não foram bons líderes. E no nosso âmbito religioso não foram fiéis a Deus. E o final deles foi morte. Verdadeiros líderes são fiéis em todas as ocasiões. Verdadeiros líderes sabem ser fiéis em qualquer circunstância. Não se vendem, não se corrompem, não se prostituem, não se permite ser dominado por qualquer coisa ou coisa alguma. Porque o verdadeiro líder, ele busca o crescimento do reino, ele busca o acréscimo do reino, a expansão do reino de Deus. Ele busca as coisas espirituais, as coisas celestiais. Ele vê o reino de Deus com muita santidade, com muita fidelidade. O verdadeiro líder, ele não perverte o direito. O verdadeiro líder, ele não corrompe, não suborna. O verdadeiro líder, ele permanece fiel nos princípios cristãos, no princípio da fé, mas principalmente mantém-se fiel a Deus. Essa lição de número 4, ela nos ensina nesse trimestre que nós devemos ser fiéis ao Senhor Deus. Porque Deus nos constituiu como líderes na igreja. E a nossa infidelidade, ela não vai constranger a Deus, ela não vai pegar Deus de surpresa, porque se nós formos infiéis, o nosso Deus, ele é fiel. Ele destitui aquele e coloca outro no lugar. Porque a obra do Senhor, ela não para. Mas nós que recebemos essa responsabilidade, essa instituição da parte de Deus, de sermos líderes, devemos zelar pelo nosso ministério, devemos zelar com fidelidade, não só pelo bem da obra, da igreja, mas principalmente pela nossa casa, pela família, por todos aqueles que estão em nosso redor. Porque se nós cairmos, é como um efeito dominó. Centenas, dezenas, outras pessoas irão cair junto conosco. O líder precisa estar ilibado, imaculado. Eu tenho por certo que essa 4ª lição, ela é um chamamento, um despertamento para que a nossa atenção se volte. Porque volta, uma vez ou outra, nós estamos meio que cochilando, despercebidos. E é num momento desse que o inimigo das nossas almas, ele pode tomar a iniciativa de querer nos derrubar. Não existe super crentes, não existe super homens, não existe super líderes. Existem líderes fiéis. Existem líderes que são dignos. Existem líderes que se tornam e que se fazem dignos, porque são fiéis ao Senhor. A nossa responsabilidade é manter o nosso ministério como líder fiéis, santos e agradáveis a Deus. Que os irmãos possam ficar com esta palavra, que os irmãos possam discutir, recalcitrar, que os irmãos possam ver que esta palavra é digna de toda aceitação. A liderança é um ministério que recebemos do Senhor e devemos zelar por ele. Mesmo porque o Senhor não vai nos cobrar com certeza de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que estamos fazendo para a obra do Senhor. O Senhor vai cobrar de nós. E que Ele tenha misericórdia em nos ajudar. Fique com esta palavra, guarde-a no seu coração. E que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.